Você abriu seu laudo de ultrassom e leu TIRADS 5 e a partir dali provavelmente não conseguiu ler mais nada. Essa é uma reação absolutamente compreensível e nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente o que essa classificação significa e o que ela não significa e qual é o caminho concreto a partir desse resultado. O TIRADS é um sistema de estratificação de risco baseado na aparência do nódulo ao ultrassom. Ele não é um diagnóstico. O radiologista ou o médico ultrassonografista avalia características específicas do nódulo, como a composição, a ecogenicidade, o formato, o contorno e a presença dos focos ecogênicos e atribui pontos a cada um desses itens e a soma desses pontos define a categoria final do TIRADS. O que a categoria expressa é a probabilidade estimada de que aquele nódulo seja maligno, com base apenas na imagem. TIRADS 5 é a categoria de maior suspeita nessa escala de TIRADS. Isso significa que o nódulo reúne várias características associadas a um risco aumentado. Mas aqui está o ponto que muda a leitura do laudo. A maioria dos nódulos classificados como TIRADS 5 não é câncer. A categoria indica risco maior em relação às demais, mas não é certeza diagnóstica de câncer. O ultrassom avalia a forma, mas não a natureza celular. E é justamente a natureza das células que define se um nódulo é benigno ou maligno. Existem nódulos benignos que exibem sim características de aspecto suspeito à imagem. E existem nódulos malignos com aparência relativamente tranquilizadora. É menos comum, mas pode acontecer. A sobreposição entre dois grupos é real e conhecida. Por isso, nenhuma classificação de imagem, por mais criteriosa que seja, substitui a análise citológica. E para isso que nós, patologistas, estamos aqui. O TIRADS cumpre a função de organizar a decisão. Ele indica quais nódulos merecem investigação adicional e com que prioridade. Para o nódulo TIRADS 5, o passo seguinte habitual é a punção aspirativa por agulha fina. É ela que fornece o material para o diagnóstico. O procedimento é feito com agulha fina, guiada por ultrassom, em tempo real, e nós coletamos células do nódulo para análise no microscópio. É um procedimento rápido realizado em ambiente ambulatorial ou de consultório, sem necessidade de corte, ponto ou internação. A indicação de puncionar um nódulo leva em conta a categoria do TIRADS em conjunto com o tamanho desse nódulo. Nódulo de maior suspeita tem indicação de punção a partir de tamanhos menores, geralmente maiores que 1 centímetro já basta para fazer a punção. Exatamente porque a probabilidade estimada justifica investigar mais cedo. O resultado é reportado pelo sistema Bethesda, que organiza as possibilidades em categorias com condutas associadas. E a partir do sistema Bethesda e não do ultrassom, que a decisão terapêutica é construída. Se a punção confirmar malignidade, é importante conhecer o cenário real dessa doença. O câncer de tireoide tem características que o diferenciam da maioria das neoplasias. O tipo mais frequente é o carcinoma papilífero, que apresenta comportamento habitualmente indolente, ou seja, cresce devagar, e as taxas de sobrevida são bastante favoráveis, especialmente quando identificado em estágios iniciais e em pacientes jovens. O tratamento é individualizado conforme o tamanho do tumor, a extensão local, o comprometimento de linfonodos no pescoço e as características do próprio paciente. Em determinados casos selecionados, a própria vigilância ativa pode ser considerada como uma estratégia inicial, sem cirurgia imediata. Ou seja, mesmo no cenário de confirmação de malignidade, existe um caminho estruturado e um prognóstico favorável na grande maioria das situações. Não é um cenário de desespero. Apesar de todo o respeito por quem recebe o diagnóstico de câncer de tireoide. Se o seu laudo diz TIRADS 5, a sequência de conduta costuma ser esta: levar o exame a um especialista. A decisão precisa considerar o laudo completo, o tamanho do nódulo, o seu contexto clínico e não apenas a categoria TIRADS. Avaliar a indicação da punção. Na maioria dos casos ela estará indicada, mas o momento e a técnica são definidos individualmente.
Guardar os seus exames anteriores é importante, porque a comparação com ultrassons prévios agrega informação relevante sobre o comportamento do seu nódulo ao longo do tempo. Ele mudou de características, ele cresceu ao longo do tempo, e isso é muito relevante para o médico assistente. Evitar decisões precipitadas. Não existe urgência que justifique conduta tomada no mesmo dia do laudo. Há sim tempo para investigar com calma e corretamente. O laudo é o começo de uma investigação organizada e não o desfecho dessa investigação. Um resumo prático: TIRADS é uma escala de suspeita baseada na imagem do ultrassom, mas não é um diagnóstico final. O TIRADS 5 é a categoria de maior suspeita, mas a maioria desses nódulos não é câncer. O ultrassom avalia a forma, a punção avalia células. Então só a citologia dá a resposta se aquele nódulo é efetivamente câncer. A indicação de punção combina a categoria TIRADS com o tamanho do nódulo. Mesmo o TIRADS 5, alguns nódulos vão ser apenas acompanhados e não puncionados imediatamente. Mesmo quando há confirmação, o carcinoma papilífero de tireoide tem um prognóstico favorável, habitualmente favorável. Se você achou esse conteúdo útil, deixe o seu like e compartilhe com outros profissionais e pacientes que precisam dessas informações. Não se esqueça de seguir o canal Tireoide na Prática. Um abraço e até mais.